Fala aí, gente. Vamos dar continuidade a essa série aí sobre o teorema fundamental do cálculo na primeira forma. E aí eu trouxe um exercício, tá? Esse exercício 3, né, ele pede para você calcular a derivada em relação a y, né, derivada de y em relação a x, melhor dizendo, né, desses três itens aí, tá? Os dois eu peguei lá do livro do Stuart, tá certo? E esse terceiro aqui eu peguei do livro do Thomas, né? São referências bibliográficas aí, né, em vários cursos de cálculo, então eu achei interessante pegar e resolver esses exercícios com vocês. Tá? Só que esses exercícios são bem tranquilos, você vai ver, apesar de, né, quando você não está acostumado, você achar que é um pouco assustador essas coisas, mas você vai ver que é bem tranquilo de resolver, tá? E ele é mais assim para poder situar você, né, nessa questão aí de como que você aplica o TFC em conjunto com a regra da cadeia, tá certo? Então vamos lá, vamos atacar então o item A, né? Ele pede para a gente calcular essa derivada, então vamos ver como que a gente procede para poder resolver esse tipo de exercício. Então veja bem, para calcular esse item A, para determinar essa derivada aí, né? A gente procede, uma maneira, né, que eu aconselho a você a fazer, tá? Que é a maneira que está correta, não tem problema nenhum você resolver assim, tá? É você fazer o seguinte, né? Pelo certo, quando eu fiz o primeiro vídeo sobre esse assunto, eu teria que fazer uma composição, mostrar que a função é derivável e depois calcular a primeira derivada, tá? Só que esse daí é um caminho um pouco longo, tá? Então, assim, é mais jogo você, na hora de uma prova, quando pede para você calcular só a derivada em relação a y, disso aqui, as hipóteses já estão todas satisfeitas, tá? Porque se ele está pedindo aqui para você, né, derivar, você só escreve por desencargo de consciência. Então, olha só, como que você vai escrever? Que eu te aconselho a escrever. Você escreve o seguinte, você olha para a função que está integrando, que no caso ali é o arco tangente. Então, ó, como f de t igual a arco tangente de t, tá? É contínua. Tá? Ela é contínua aqui, eu só vou dizer só que ela é contínua, tá certo? Mas ela é contínua na reta inteira. Só você lembrar lá do gráfico da função arcotangente. Você lembra que o gráfico disso, se você der uma olhadinha aí, né, é uma função que ela está bem definida na reta inteira, não tem, né, ponto de descontinuidade nenhum. Então essa função ela é contínua até na reta inteira. Então como f de t é uma função contínua, tá? E, vamos chamar aqui de g, g de x igual a 1 sobre x é derivável, tá? É claro que ela é derivável, né? Eu estou admitindo aqui que x não é zero, tá? Então você pode escrever assim, né? Temos pelo TFC, primeira forma, e a regra da cadeia, que, tá? Então você utiliza esse texto aí inicialmente quando você tiver um problema desse tipo aqui. Então você tem lá pelo TFC, primeira forma, e a regra da cadeia, que derivada em relação a y, derivada de y em relação a x, vai ser igual a quem? A ideia aqui é bem simples, tá? O que você faz? Isso daí eu mostrei já anteriormente por que eu faço isso, tá? Mas aqui eu já vou direto. Eu apago esse símbolo aqui de integração com os limites, apago o dt, tá? No lugar do arco tangente, ou melhor, na função arco tangente de t, você substitui a função que está definida, a função que está no limite superior, tá certo? Então aqui vai ficar arco tangente de quem? De 1 sobre x. Aí você vai me perguntar, e esse 2 que está aqui embaixo? Esse 2, na hora, o TFC, ele garante pra gente, né, que esse 2 ele some, tá? Então se você está derivando essa integral aqui, esse 2 ele vai sumir, não importa qual seja o número que tiver aqui. Pode ser π, qualquer número real, ele não vai fazer diferença aí na sua conta quando você está fazendo a primeira derivada de funções desse tipo, tá certo? Então você pega a função que está no integrando, coloca no lugar do t, tu coloca a função que está aqui em cima, tá certo? No limite superior de integração. No caso ali é 1 sobre x, eu coloco aqui. E aí eu obtenho isso. Põe um sinal de vezes e deriva a função que está aqui em cima. Menos, ou melhor, né? Vou botar assim, passo a passo.
1 sobre x'. Primeira derivada, tá? Então, ó, ficou arco tangente de 1 sobre x vezes a primeira derivada de 1 sobre x. Esse vezes aqui, ele provém da regra da cadeia, tá? E pelo fato disso aqui ser uma função composta. No fundo, o que eu estou fazendo é derivar uma função composta. Eu estou fazendo a composição, né, da função integral com essa função 1 sobre x. Então, eu estou derivando a função composta. É a regra da cadeia que me permite fazer isso. Feito isso daqui, né, eu vou até colocar aqui um colchete, para a gente não confundir e pensar que tem que multiplicar essa pelo argumento, por 1 sobre x aqui. Não é isso. Então aqui eu estou multiplicando pela função arco tangente, não pelo 1 sobre x, tá certo? Então toma cuidado com esse negócio aí. Então dy dx vai ser igual arco tangente de x, de 1 sobre x, vai ficar arco tangente de 1 sobre x, aí fica assim, tá? Vezes a derivada dessa função. Primeira derivada disso aqui é isso, né? Menos 1 sobre x ao quadrado, tá certo? Se você não lembra como deriva essa função, vou recordar você aqui rapidamente, ó. Se você escrever f de x igual a 1 sobre x, você pode, além disso, né, usar a regra de potência e escrever x a quem? A menos 1. Lembra disso? Então, ó, 1 sobre x é x a menos 1 por propriedade de potência. E aí eu vou derivar essa função f' de x. Eu usei f aqui, né, mas f aqui, mas esquece isso daí, tá? Esse f aqui é só para poder ilustrar. Aqui vai ficar menos x a quanto? Menos 2. Tá? Porque você joga esse menos 1 cá na frente, né? E subtrai 1. Quando você pegar e voltar a utilizar a regra de potência aqui, você pode escrever menos 1 sobre x quadrado. Só para lembrar, então, eu tenho isso daqui. Tá? Com isso daqui acabou o meu problema. Se você quiser dar uma melhorada nisso aqui, você poderia ainda escrever assim. Tá? Menos arco tangente de 1 sobre x dividido por quem? X quadrado. Essa daí é a primeira derivada dessa função aqui. Tá claro? Então, segue esse roteiro aí que você chega lá, é bem tranquilo, tá? Vamos atacar então o item B. Então veja aqui, para resolver o item B, né? O item B foi definido como y igual a integral de 0 até a tangente de x da raiz de t mais raiz de t, de t mais raiz de t dt, tá certo? Então é isso. Solução. Se você já pegou a ideia, eu te aconselho a fazer o seguinte, dá uma pausa no vídeo agora e tenta resolver utilizando a mesma técnica que a gente utilizou aqui agora, tá certo? Então olha só, como eu quero resolver, calcular essa derivada aqui, primeiro passo, vamos dar uma justificada, né? Como f de t, que é essa função aqui, raiz de t mais raiz de t é contínua, tá? Aqui eu teria que ver, se eu fosse muito rigoroso, teria que ver onde que ela é contínua, se é na reta inteira, onde é que é aqui. A princípio, né, t maior que zero por causa disso aqui, mas teria que estudar o domínio dessa função aqui para ver onde essa função fosse contínua, tá certo? Mas ela é contínua, fica tranquilo. Então assim, ó, como f é uma função contínua e g igual a tangente de x é derivável, temos pelo TFC, primeira forma, e a regra da cadeia, que então, o que você vai obter aí ao utilizar o TFC com a regra da cadeia? Aqui você vai fazer, né, dy, dx, tá? Você cuidado com essas notações aqui, porque às vezes ele pode falar y, calcule y', é dy dx, você tem que ficar, né, com isso daí na sua mente. Ou às vezes ele define aqui f de x, e aí pede f' de x, é a mesma coisa que ele está pedindo, tá? Então dy dx vai ser quem? Raiz, né, apaga esse integrando, apaga o dt.
No lugar do t, você coloca quem? A função que está no limite superior. No caso ali é tangente de x, mais a raiz da tangente de x. Coloca um parênteses aqui. Esse vezes é proveniente de onde? Da regra da cadeia, vezes a primeira derivada dessa função que está aqui. Tangente de x, linha. Então, dy dx vai ser igual a quem? Raiz de tangente de x mais raiz de tangente de x vezes a derivada da função tangente, que eu sei que é secante ao quadrado de x. Tá? Com isso daí, morreu, tá feito, tá? Bem tranquilo mesmo. É claro que nas provas geralmente não cai assim, ele complica um pouco mais, né? Mas a ideia básica para quem está iniciando é essa daqui, tá? Fica com essa ideia aqui e depois vai avançando aí com exercícios um pouco mais rebuscados, tá certo? Então, essa daqui é a resposta para o item B. Vamos fazer então o item C. O item C, que era do livro do Thomas, né, ele pedia para você calcular a primeira derivada de y, né, sendo ln de x ao quadrado até zero, os limites de integração, da exponencial do cosseno de t dt, tá certo? Então essa daí é a função que eu quero derivar. Primeiro a gente observa, né, na solução como f de t, que é a função que está me integrando, exponencial do cosseno de t, é contínua, tá? Por que essa função é contínua? Né? Ela é composição aí de funções contínuas. A função cosseno é contínua e a função exponencial é contínua. Faço a composta delas, eu tenho uma função contínua, né? Então aqui, como f é contínua e g de x igual a ln de x quadrado é derivável, temos, tá? Antes de esse aqui, você nota que o extremo superior agora é um número, né? O limite de integração aqui superior é um número real, que é o zero. Antes um pouquinho disso, né, você teria que pegar e reescrever essa função. Então aqui eu posso escrever assim, ó, y igual. Aqui eu estou usando, eu já pulei, adiantei aqui, mas né, na verdade é só pegar aqui antes de derivar e reescrever dessa forma. Eu coloco um sinal de menos aqui e vai de 0 até ln de x quadrado, da exponencial do cosseno de t dt. Tá, isso daqui lá é uma, né, acho que se não me engano no livro do CEDER ele coloca aí como uma definiçãozinha lá, né, ou uma propriedade, agora não me recordo exatamente. Tá, mas enfim, se for propriedade, definição, não importa, o que importa é que a gente pode utilizar isso daí porque já é um resultado pronto, tá certo? Então aqui você vai pegar, isso daqui vai derivar normalmente, tá? Aqui eu já estou usando o que eu escrevi ali em cima, tá? Só que antes eu tive que fazer esse ajuste aqui para poder aplicar o TFC e a regra da cadeia em conjunto. Como é que vai ficar aqui? Esse menos eu vou deixar, tá certo? E aqui eu vou apagar o símbolo de integração, apagar esse dt. E vai ficar exponencial do cosseno de t. Cosseno de t. Só que t é esse troço que está aqui, ó. ln de x ao quadrado, tá? Então vai ficar isso, que multiplica quem? Esse vezes é da regra da cadeia, a primeira derivada dessa função aqui. ln de x ao quadrado, tá certo? Então daqui dy dx vai ser igual a menos. Isso daqui eu posso usar uma propriedadezinha de ln, tá? Quem está começando talvez agora no cálculo aí no CEDERJ, aí eu sei que ainda não viu. Mas isso aqui você pode usar, tá? É o logaritmo da potência. Então esse alfa ele cai aqui na frente e fica multiplicando isso daqui. Então aqui já vai até se acostumando aí, porque isso vai aparecer, tá? Então aqui vai ficar cosseno de quem? De 2 ln de x, tá certo? Então esse camarada vira esse por causa da propriedade lá de log.
vezes a derivada disso. Só que quem é a derivada do ln de x? Aqui eu tenho uma composição de função. Eu vou ter que usar a regra da cadeia duas vezes aqui. Vai ficar, ó, a derivada do ln é 1 sobre o que está aqui no logaritmando. Tá? Se você tivesse um u aqui, seria 1 sobre u. Só que o u é quem? X ao quadrado. Vezes, novamente, a derivada de quem? De x ao quadrado. Tá? Aqui eu estou usando novamente a regra da cadeia. Tá? Então, para poder finalizar, você tem o seguinte, ó, dy dx vai ser igual a quem? Eu derivo essa função aqui. Quem é a derivada de x ao quadrado? Eu sei que é 2x, tá? Então ficaria assim, menos, tá? Por causa desse menos aqui, 2x sobre x ao quadrado, tá certo? Vezes a exponencial do cosseno de 2 ln de x. Esse x aqui você corta com esse, tá certo? Então aqui, né, admitindo que x seja diferente de zero, ele tem que ser diferente de zero, né, porque se x for zero, a função ln aqui ela não está definida, tá certo? Então aqui a gente pode fazer esse corte. E aqui você tem menos exponencial do cosseno de 2 ln de x dividido por x. Essa daí é a resposta para a primeira derivada dessa função. Tá claro? Então esse vídeo aí foi mais assim, um vídeo introdutório mesmo, né? Eu fiz a parte 1, onde eu dava os detalhes técnicos da coisa. Fiz até um exercício também um pouco parecido com essa ideia aqui também, né? Mas aqui eu peguei mais leve um pouco. Eu botei uns exercícios mais fáceis para poder você assimilar melhor, né, esse negócio aí do TFC primeira forma e regra da cadeia. Tá? Eu ainda vou gravar mais alguns aí que são mais bem elaborados, né? Um pouco mais difíceis também, porque eu sei que na prova não cai desse jeito, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha contribuído com vocês, né? E tudo de bom aí, um grande abraço para todo mundo aí. Valeu!